Consultório CBN, com Henrique Bonaldi. Doutor Henrique, alegria faz bem para a saúde, igual nosso ouvinte? Muita. Muita? Muito e muita. Muita alegria, muito bem para a saúde. Ah, que bom. Doutor Henrique Bonaldi está aqui no estúdio do CBN Cotidiano. Às terças-feiras ele participa, esclarecendo nossas dúvidas sobre saúde. Já deu aula de anatomia, já explicou a função dos órgãos, já falou de dor de cabeça, já falou de um tudo. Nas últimas 2 semanas está dando aula sobre o sangue. Antes, já pode responder, ouvinte, que a gente fala dia do médico, o pessoal já manda mensagem para o WhatsApp. 992994297. Esse é o número para você mandar sua dúvida aí, como fez a Ilza. Já pode responder a Ilza? Claro. Doutor, eu tô com dor na perna esquerda, que dói o pé subindo. Não entendi. Dores na perna esquerda, que dói o pé. Subindo. Pode ser veia? Pode ser veia? Como é o pé subindo? Ela tem 59 anos. Pode ser. Ilza. Ilza, pode ser veia. Um dos sintomas de quem tem insuficiência venosa, que a gente chama, que é a incapacidade que a veia tem de fazer o papel dela, é dor. Sabe que a veia, principalmente as dos membros inferiores da perna, ela é o grande responsável, junto com a panturrilha, para devolver o sangue ao coração, né? Sabe disso, né? Tanto é verdade que a gente leigo, nós, réis mortais, chamamos a panturrilha de coração da perna. Por que isso? Porque na hora que ela contrai, ela espreme a veia, e quando ela relaxa, esse sangue que acabou de ser espremido, ele não volta, porque a veia tem um sistema de válvulas que só permite que o sangue suba. A veia não permite que o sangue desça. O que é a varize? A varize nada mais é do que a perda dessa válvula. Quando perde a válvula, o sangue vai estagnando e vai aumentando o diâmetro da veia. E aí se transforma na varize. Então, varize quer dizer insuficiência vascular. E um dos sintomas, por um motivo óbvio, aí, a varize começa a dilatar demais, é dor na perna. Isso pode acontecer. O senhor me perdoe, eu me perdi na história da válvula. A gente tem uma válvula que faz o sangue. É isso aí. É como se eu tivesse um tubo de PVC e eu empurrasse a água para frente no tubo de PVC e puxasse esse tubo em direção ao céu. E o tubo vai ficar como um cabo de vassoura encostado na parede, certo? Para o ouvinte conseguir nos acompanhar. Sim. Se eu fizer isso, a água vai de novo escorrer por todo o cano e voltar para o chão, certo? Isso não acontece na veia porque dentro desse cano tem algumas válvulas que não deixam essa água voltar. Então, se você aperta o cano, a água só tem uma direção para ir, que é para cima, em direção à sua pelve, em direção à sua barriga, para depois subir até o coração. E quando faz a cirurgia de varize, arranca esse pedaço da veia? Arranca esse pedaço da veia, porque ela é tão incompetente, faz falta, mas no caso dos indivíduos com indicação para a retirada, ela é tão incompetente que eu não só aumento o risco desses sintomas, perna mais inchada, dor crônica, a pele começa a fazer uma dermatite, começa a ficar despigmentada. Mais do que isso, eu começo o risco de trombose, que é uma doença mais grave, né? Então, nesses indivíduos, o benefício da retirada é maior do que o malefício de ficar sem aquele setor. Mas vamos lembrar que a gente tem 900 veias para fazer aquele papel. Então, eu retirar uma não quer dizer incapacitar o indivíduo e ele ficar com inchaço na perna, não, porque ele tem outras veias para fazer isso. Nós temos um sistema que é um sistema terciário, aí, que é um a mais, que é o linfático. O linfático faz essa drenagem do líquido também. Então, tem quem faça para essa veia que foi retirada. A gente ia falar de sangue, mas agora já estão surgindo dúvidas. Eu não quero ter varize de jeito nenhum, eu quero que minha válvula funcione direitinho. O que eu não posso, o que eu posso fazer? Tá bem, os mesmos fatores que levam o sujeito a infartar, levam o sujeito a ter varize, em menor proporção. Mas existe um fator a mais, predisponente, que é o que nós estamos fazendo aqui agora, ficar sentado de pernas para baixo, sem qualquer movimento. Isso é danado para dar varize. O cara que fica de pé mais do que deve e o cara que fica sentado com as pernas para baixo. Isso é danado para fazer varize porque você não faz o trabalho que a panturrilha devia estar fazendo. Então você deixa as custas só da veia fazer esse retorno, você não ajuda com a panturrilha. Então uma dica mora aí, ficou de pé, ande, contraia a panturrilha o tempo inteiro, isso faz muito bem para você. E a outra coisa sentou, tenta elevar a perna para ficar pelo menos no nível da pelve, no nível da sua bacia. Facilita o retorno venoso, diminui a chance da sua veia ficar incapaz um dia. Olha que interessante. Qual a diferença de veia para artéria? É o seguinte, no sistema do sangue, você tem que ter um vaso, um cano responsável por aguentar a porrada do coração quando ele contrai, que ele é uma bomba, igualzinho uma bomba de água que tem na sua casa aí,
Quando ele contrai, o vaso preciso ser forte para aguentar esse tranco. Aí a gente deu um nome a esse vaso mais forte, que ele é mais robusto, tem uma camada de músculo mais forte, de artéria. E chama artéria por causa do ar mesmo, de artéria, para mostrar que é aquele que tem oxigênio, é aquele puro, é o sangue bom, certo? Na volta, sangue com oxigênio vai pela artéria. Isso, que é o sangue que vai sai pela artéria. o imediato após a contração do coração. O coração contrai e ejeta um X quantidade de sangue, lá 70, 80 ml. Quando ele faz isso, você precisa de um vaso com capacidade para aguentar esse tranco. Aí a gente chama de artéria. E esse vaso, ele vai até lá na ponta do seu dedo, ele vai até a pontinha da unha, até a ponta do nariz. É ele que distribui esse sangue bom. Quando ele entrega esse sangue para o tecido, e aí nós estamos falando de rim, dedo, em qualquer parte dessa, o tecido usa aquele oxigênio, aqueles nutrientes, e devolve um sangue sujo. Quando ele devolve um sangue sujo, ele é recuperado por um vaso muito fino, muito delicado, muito simples, que é cheinho de válvula, que chama veia. Que é o sangue que vai retornando para o coração. Mas isso que eu tenho no braço aqui, ó, é veia ou artéria? É veia. A artéria, Mas Mário. você falou que a veia era fininha do meu braço. Mas se você comparar a artéria, você entender. Artéria Quem está maior. em casa aí na frente do Google aí, dá um Google que vocês vão entender. Coloca artéria e veia, aperta Enter que vocês vão entender a diferença dos vasos. Eu consigo enxergar alguma artéria aqui no meu corpo sem o Então, Google? aí é o seguinte, de modo geral, a artéria, por ser um vaso que se eu sangrar ele, se eu cortar esse vaso, o sangramento é em cuspe, vamos pensar assim, ele é em jato por conta da contração do coração, geralmente ele é mais escondido. Então, Deus, Buda, Alá, Iemanjá, sei lá quem que nos fez com a capacidade de proteger esse vaso. Então, esse vaso geralmente ele é mais profundo à pele. Então, isso que vocês estão vendo na pele é veia, fechou? Que não tem nada a ver com a cor, ela não é verde, não. A cor é uma corzinha normal, igualzinho da artéria. A gente não é capaz de, do lado de fora, definir muito se é artéria ou veia. Só se cortar. Conforme o senhor explicou semana passada, por que nossa boca é vermelha? Por causa do sangue. Na verdade, o sangue é uma espessura menor da pele na parte da mucosa, assim, da Isso boca. aí, por Mas isso a gente que aprende. Isso aí, por Isso isso que a em gente toda mucosa você vai ver o indivíduo, independente da cor que ele tem, independente se ele pegou o sol do verão ou ele está 6 meses na Noruega, ele tem a boca mais rosa porque é uma única camada de epiderme e aí fica mais fácil. Por isso que sangra mais fácil também. Eu não vou pedir para o senhor dar de novo aquela aula que o senhor deu aqui de tipo A, sangue tipo B, que ia ser explorar demais o senhor. Quem quiser ouvir, fica no nosso site, não fica da Alberto? cbnvitoria.com.br, Mário, e também lá nos podcasts. Então, se você estiver em deslocamento, às vezes está saindo de casa, quiser acompanhar detalhadamente, pode entrar lá na sua lojinha virtual, que fica tudo disponível lá também. Isso aí. Perfeito. Então, porque foi uma aula que não dá nem para resumir. Sangue tipo A, sangue tipo B, sangue tipo C. Dá para resumir. Dá para resumir, Se eu eu acho não que vale a interromper pena. o senhor, né? Então vai lá. Não, dá para resumir, acho que vale a pena. Da vez passada a gente falou tanto que ficou difícil compilar, né? Resumir, sintetizar a história. É o seguinte, a gente descobriu sangue AB e 0 para quase uma única finalidade, transfusão. Então o bicho pegou, se dentei de trânsito, estava lá trabalhando numa máquina, cortei um pedaço do braço, eu preciso de transfusão. Quando eu for fazer a transfusão, eu não posso jogar o sangue de um indivíduo dentro de mim se eu for reagir contra esse sangue. Então a história é mais ou menos a seguinte: se eu sou sangue tipo A, eu não recebo a do B, porque além de eu ter a proteína A, eu produzo defesa contra o B. Ponto. Se eu for tipo B, eu não posso receber o tipo A, porque além de eu ter a proteína tipo B, eu produzo algo contra o tipo A, certo? O AB ele é uma maravilha, porque o AB não pode produzir, o cara que tem AB, ele não pode produzir nem o anti-A nem o anti-B. Caso contrário, ele ia combater o próprio sangue. Sim. Então o AB é uma maravilha para receber de quem vier, certo? Certo. E o sangue zero é ao contrário. Como o sangue zero não produz a proteína A e não produz a proteína B, você pode enfiar ele em qualquer pessoa. Porque mesmo que o sujeito tenha um anti-A ou um anti-B, não faz diferença, porque ele não tem A e não tem B. Ponto. Esse é o resumo da história do AB0. Fechou? Fechou. E aí a gente detalhou melhor essa explicação. Se você quiser, é só ouvir no nosso site, cbnvitoria.com.br. Isso é danado, hein, doutor? A Ilza mandou de novo. Gente, foi exatamente o que aconteceu comigo. A Ilza que mandou a dúvida. Fiquei um tempão, 12 horas sentadas, aí surgindo varizes. E a dor também. Obrigado, doutor, pela resposta. Ok? Imagina bem. Tamo junto. Boa tarde, tem um amigo médico, Maurício, e ele pedala em média 100 km por dia. Todo dia 100 km. E a panturrilha dele, acho que não vai dar variz nunca, não vai de jeito nenhum. Né? Provavelmente 100 não. quilômetros? É o Alex que mandou essa mensagem. O Alex, o Maurício tem uma especialidade diferente da minha, cara. 100 km por dia, tá tendo Pedala. tempo. Aqui, nem sempre. Por quê? Porque a
A varíze ela não é só determinada por esses aspectos, ela tem uma característica genética muito grande. Então, minha família inteira, quando dá 30 anos de idade, tem que operar varize. Você pode fazer 200 km de bicicleta por dia, que ainda assim pode ser que você tenha varize. Então, previne, mas infelizmente, na medicina, Mário, tudo é isso. Nada é sim ou não na medicina, nada é 880. Por mais que você trabalhe contra, pode ser que um dia você morra de infarto, né? Linus Pauling foi assim, né? Admitia-se na época que tomar vitamina C diminuía a quantidade de radical livre e, consequentemente, não morria de câncer. E aí o cara tomou a vitamina C a vida inteira e morreu de câncer. Com 90 ela vai. E aí foram perguntar uma vez para ele lá, essa história nem sei se é verdade também, mas agora eu já comecei a contar, vamos embora. Aí perguntaram para ele, mas você falou tanto de tomar vitamina C que não morria de câncer e você está morrendo de câncer, você está com câncer. Ele falou, tenho câncer aos 90 porque tomei, que se não tivesse tomado tinha tido aos 70. Entendeu? Então ele bateu na mesma tecla ainda que ele tivesse. Então, infelizmente, tem jeito de ter câncer apesar das tentativas? Tem, não tem jeito. Eu quero chegar nas doenças que podem aparecer no sangue. Porque eu me lembro que o sangue... Não, calma, o senhor está ótimo. Eu lembro que tem hemácias, leucócitos, plaquetas... E os fatores de coagulação. Vamos dividir dessas 4 maneiras. Muito bem. Leucócitos nos ajudam na nossa imunidade. Isso aí. Plaquetas carregam o que mesmo, gente? Plaqueta é uma das linhas de coagulação. É quem faz o tampão plaquetário, que eles chamam, que é estancar o sangue. Se você cortou o braço, pode sangrar até morrer. Aí tem a plaqueta e faz o sangue coagular. E junto com a plaqueta estão os fatores de coagulação, que são 13. Advogam, inclusive, são mais do que esses, mas estudados são 13, que é uma cascata de coagulação. Um vai ativando o outro como se fosse um exército, um chamando o outro para combater esse sangramento. Perfeito. E as hemácias? Que são os carreadores de oxigênio, né? São os responsáveis por tirar o oxigênio do ar e jogar o oxigênio para quem precisa. Rim, cérebro, fígado, tudo e assim no vai. Sangue. E o senhor explicou, a gente tem quantos litros de sangue mesmo no corpo? É entre 5 e 7 litros. Vamos pensar num cara entre 80 e 100 quilos, é mais ou menos isso. Entre 5 e 7 litros. Doutor, o que são essas doenças assim que dão no sangue? É o seguinte, Mário, para cada linhagem dessa, e aliás a gente só entende as linhagens porque as doenças foram aparecendo ao longo do tempo, o cara para descobrir que doença é essa, ele ia investigando e ia descobrindo que a doença era da hemácia, ou a doença era da hemoglobina que está dentro da hemácia, ou então a doença era do leucócito, era do fator de coagulação. Para cada linhagem dessa, que são 4, hemácia, plaqueta, leucócito e fatores de coagulação, eu desenvolvo um tipo de doença, certo? Meu Deus, tem que ter doença também. Nós vamos ficar uns 12 meses falando disso, mas é basicamente assim, ó. Na hemácia é a tal da anemia, e aí a gente tem desde anemias crônicas até anemias agudas. Um dos maiores motivos de anemia aguda, por exemplo, é isso que a gente está conversando. Bateu, se acidentou, rompeu a aorta lá dentro, o cara fez uma anemia súbita, não conseguiu fazer fluxo no cérebro, morreu porque o coração também não teve fluxo. Anemia, eu lembro da minha mãe falando, come, você vai ficar anêmico. Eu olhava meu olho, eu baixava o olho, ver se estava... Sei lá o que ela via quando abaixava o olho. Opa, como você não sabe? Mucosa. Na hora que ela baixa essa pálpebrazinha debaixo do olho, ela está enxergando sua mucosa. Aqui no indivíduo normal é para estar vermelho. Se está branco, a quantidade de glóbulo vermelho de hemácia está menor, logo anemia. Só que essa anemia que ela estava falando não é essa aguda. Isso que é uma anemia crônica. Crônica que eu não estava comendo direito. Crônica, isso aí. E um dos maiores motivos no mundo, infelizmente ainda, é a ferroprivo, ou as de deficiência nutricional. O cara come pouco ou come coisas que não deveria estar comendo e, consequentemente, ele desenvolve anemia, porque faz parte da molécula ferro, então precisa comer ferro, B12, ácido fólico, bastante em feijão, beterraba, fígado de boi, que o pessoal come, que é uma beleza, fala que tem. Então, se você faz deficiência nutricional, consequentemente, de X hemoglobina que você precisa ter, você vai ter menos e aí faz anemia. Então, a anemia está relacionada às hemácias. Isso aí. A anemia é redução de quantidade de glóbulo vermelho. Okay. Seja porque ela está em redução de quantidade, Mário, ou porque às vezes até apesar da quantidade estar ideal, eu não tenho quantidade de aporte dela. Porque a hemácia ela é feita de uma molécula chamada hemoglobina. Que dentro da hemácia, isso aí, tá a hemoglobina. Se eu produzo menos, às vezes eu posso ter até a quantidade de hemácia igual, mas a minha capacidade de carregar oxigênio está menor, porque lá dentro eu tenho menor quantidade de molécula, ou pelo menos uma molécula disfuncional. Tá, deixa eu voltar para anemia aguda. Então tem 2 tipos de anemia. Uma porque a gente não come ferro como deveria comer, e quando a gente abaixa a pálpebra assim do olho, dá para ver lá que tá branquinho e o menino tá anêmico.
que era como as mães falavam. Isso, a crônica, né? Crônica, que é ao longo crônica. dos anos, assim, você nem Isso. percebe, Vai não faz comendo. sintoma grave, nada Mas disso. você vai se sentir mais fraco. Vai, você fica mais fraco, mais sonolento, tem mais dor muscular, mas isso é ao longo do tempo, né? Você não acorda num dia de manhã com um sono danado, isso vai sendo progressivamente... E aquela aguda que você falou, como se sofre um acidente, perde sangue e dá anemia. Isso aí, Tá. isso aí. Nas anemias agudas eu não tenho só esse motivo, eu tenho, por exemplo, um grupo de doenças que chama anemia hemolítica. O que é isso? Faz hemólise, faz quebra desse sangue. Por um motivo qualquer, e um dos motivos é a infecção grave, nós vimos isso inclusive na infecção por Covid, o sujeito começa a quebrar o próprio sangue. E aí ele fica até mais amarelado, é a tal da tiriça, que um monte de gente chama aí, que é a tal da icterícia. Então, existe essa possibilidade também. Então, nos grupos... Tiriça existe? Eu fico na expressão de jogador de futebol. Não. Ih, que não é uma tiriça danada, o cara não quer jogar. Já ouviu, Murilo? Ih, é sério. Não, É linguajar de jogador. Ih, não, que não é tiriça é o vulgo icterícia, é uma alteração pela quantidade de bilirrubina, que é um pigmento que vem depois da quebra da hemoglobina. A sua hemoglobina, Mário, ela obrigatoriamente tem que ser refeita a cada 3 meses. Esse turnover, que eles chamam, que nada mais é do que a produção e a quebra, é feito a cada 3 meses. Por isso que geralmente você faz doação de sangue a cada 3, 4, 6 meses. Você não faz com menos do que isso. Porque o sangue está lá, Porque não é tem o mais tempo de... hemoglobina. Exatamente. Então o sangue ele fica, depois que é doado, fica 3 meses no máximo. Isso aí. Tem E que é uma trocar. dica, por exemplo, lá quando a gente falou da diabetes, a gente falou sobre isso. Uma dica que a gente tem, se o cara está seguindo ou não os conceitos da diabetes, se cuidando, não é aquela glicose em jejum. Porque ele fica 2 dias passando um miserê danado sem comer, ele consegue alcançar uma jejum boa. Mas é hemoglobina glicosilada. O que é isso? É eu pegar essa mesma molécula de hemoglobina que nós estamos conversando agora e ver quanto de glicose tem agarrado nela. Qual é a sacada? Ela não dura 3 meses? Então é um resumo dos últimos 3 meses do cara. Não tem como ele mentir para mim. Tá, então olha só. Anemia é uma doença relacionada às hemácias. Exato. Por falta de alimentação ou por perda de sangue repentina. Exato. De súbito assim sofre um acidente. Exato. Dá essas anemias. O que é uma pessoa hemofílica? Hemofilia é uma doença correlata relacionada aos fatores de coagulação. Lá nos fatores de coagulação é como se eu tivesse... Sabe quando a gente está diante de gente fazendo trabalho voluntário e entregando, por exemplo, alimento e que fica na porta do caminhão fica um cara, na porta do ginásio fica outro e entre eles ficam 60 pessoas? Passando Aquilo é o sacolinha de fator de mão. coagulação. Cada indivíduo daquele é um fator de coagulação que se ajudam, um estimula o outro ao crescimento, à sua função. Está dentro do nosso sangue lá. Isso aí, acontecendo a cada momento que você tem bateu o cotovelo e ia começar a encher de sangue, não enche de sangue e você não vê, porque esses fatores de coagulação junto com a plaqueta vão lá e estancam aquele buraquinho que foi feito com a pancada. Esses fatores de coagulação, por vezes, o indivíduo tem, ou de forma hereditária ou de forma adquirida, existe isso também, ele tem um fator desse degradado, ele tem um fator desse disfuncionante. E aí chama-se isso de hemofilia. Então as pessoas têm mania de falar que o hemofílico sangra mais. Não, ele sangra mais tempo, na verdade. O sangramento do hemofílico ele é da mesma monta, entre aspas, de um cara. Porque o sangramento, o diâmetro do vaso que o cara cortou é de 2 centímetros, por ali passa a mesma quantidade de sangue. Em mim, que não sou hemofílico, de um hemofílico. Qual a diferença? É que eu estanco isso em 60 segundos. O cara em 60 dias. Então ele precisa ter um cuidado maior na hora de não só de prevenir para não ter isso, né, para não cortar, isso aí, como o tratamento desse cara é envolvido algumas outras preocupações. Tem remédio? Assim? Olha que fantástico. Para os indivíduos que estão sangrando de forma aguda, o que você faz? Lembra da história 3 semanas atrás que a gente falou que o sangue você deixa ele decantar e ele vai separando em quantidades? Lembro. Eu pego essa última parte que são os fatores de coagulação que chama plasma. E eu coloco dentro desse cara. De outra pessoa. Isso aí. Eu entrego para ele o que ele não tem. Você não tem o fator 8 não, filhão? Não tem problema não. Toma aqui. Pelo lado de fora eu entrego para ele dá conta de estancar, certo? Então isso existe. E como é que trata isso? Agora, nos últimos 10, 12, 15, 20 anos, estão desenvolvendo de forma artificial esses fatores. Então já tem, por exemplo, fator 8 recombinante, que eles chamam. E o SUS, inclusive, já dá isso há mais ou menos 3, 4, 5 anos. É muito importante a gente doar sangue, né? É. Não, sério, porque você está falando... fazer umas perguntas muito aleatórias, não, que é muito massa. Tá falando, a gente Metade do pode motivo de eu vir salvar pra cá é muitas por causa vidas. dessas perguntas, não tô achando ruim não. Não é, porque a gente pode... Fantástico. Gente, doar sangue é muito importante. Mário, pensa, você consegue, Mário, doar essas 4 entidades, 4 compartimentos que estão misturados no seu sangue para 4 pessoas diferentes. Olha que legal. Por isso que eu tô dizendo. A moçada acha que doar sangue é pegar o sangue do sujeito e entregar todo para o outro. Não, a gente é capaz hoje de separar o sangue. Então eu entrego com o seu sangue, com uma bolsa de 300 ml, eu entrego X
de hemácia para o cara que tem anemia, X fatores de coagulação para o cara que tem hemofilia ou que está sangrando dentro da cirurgia, X de crioprecipitado, que eles chamam, que é um outro tipo de fator de coagulação. Então eu consigo dar para o sujeito várias frentes de tratamento com uma única bolsa de sangue. Não é 1 para 1, não. É 1 para 4, 1 para 5 a ajuda. Tá, então anemia pode ser aguda ou pode ser crônica. Aguda é um motivo assim de súbito, um acidente. Crônica por falta de comida, atinge as hemácias. Hemofílico, que a gente falou agora, hemofilia é o nome da doença? Atinge então o fator de coagulação do sangue. Então o sangue não para de jorrar, vamos dizer assim, se a pessoa se machucar. Ô, Mônica, eu estou vendo sua pergunta. Geisa, estou vendo sua pergunta. Max, estou vendo sua pergunta. Alex, estou vendo sua pergunta. Kleber, estou vendo sua pergunta. José Campos Ferreira, estou vendo sua pergunta. Cintia, estou vendo sua pergunta. Douglas, também estou vendo sua pergunta. Só que vai ficar para semana que vem. É tudo pro senhor. Não, porque não vai dar tempo. É tudo Vamos pergunta pro repassar senhor tudo que está pra chegando ele. aqui. A gente vai guardar. Prometo. Semana que vem a gente faz todas essas perguntas. O que é concussão? O que é... Enfim, tem um monte de pergunta aqui para o senhor. Plaqueta baixa... Enfim, o CBN está dando aula de medicina, disse a Adriana. CBN não, doutor Henrique Bonaldi. É por meio da CBN. Não, somos nós. Então vamos lá. Anemia, hemofilia, outra doença. AIDS é a doença do sangue? AIDS, o vírus da AIDS? Não. Tem nada a ver. Não. Outra doença, talassemia. Talassemia? Anemia falciforme, que você já deve que ter é isso? escutado. Anemia falciforme parece que era mais para negros que têm anemia Isso falciforme. aí. Só que na miscigenação que nós vivemos hoje, você acha branco com anemia falciforme, certo? Não é comum, Sim. mas existe. O que é anemia falciforme? Você falou uma antes, talafemia. Você tá... Talassemia. É a mesma tala coisa? se eu não me engano, tala de mar, que chama, que é uma anemia do mar Mediterrâneo, anemia do Mediterrâneo, alguma coisa assim. Bom, vamos voltar lá na anemia falciforme primeiro. Vamos. O que é falciforme? É que fica em forma de foice. Lembra quando a gente estava conversando de hemácia, que eu falei, igual uma bala soft, tem 2 concavidades, blá blá blá. Lembro. Por falta de oxigênio, por um erro do sujeito, ele faz a conformação dessa mesma hemácia que antes era igual a uma bala soft, ficar igual uma foice. E se antes eu precisava dela igual uma bala soft, com aquela concavidade para carregar o oxigênio, quando vira uma foice eu perco a capacidade. Então tem 2 grandes sintomas no indivíduo que está em crise falcêmica, que a gente chama. Mas a pessoa já nasce com essa Nasce hemácia com em essa forma de foice? predisposição. Existem alguns gatilhos para ele transformar a hemácia dessa forma. Então, uma das coisas que o cara sofre é uma hipoxemia, que a gente chama, né, que é a falta de oxigênio no sangue enorme. Porque se eu tenho o principal veículo para jogar esse oxigênio para um tecido ou para o outro, tá igual uma foice e não consegue carregar, então ele passa a ter... ponta de dedo cianótico, roxo. É cianótico, doutor? Cianótico é quando fica roxo. Roxinho, igual quando você vê gente passando mal. E ele fica mais cansado, tem menos Fica oxigênio? mais cansado, blá, blá, blá. Mas É uma anemia, também... é uma anemia. Fantástico. E de forma aguda. Porque, às vezes, o deflagrar da coisa faz com que ele entre em crise imediato. E a outra coisa é que, como eu perco a conformação normal, o que acontece quando passa pelos filtros fígado e baço? Lembra disso? Lembro. Há semanas atrás a gente falou... Todo o sangue passa pelo fígado. Isso aí. E lembra que a gente falou assim, eles são os responsáveis por olhar uma hemácia velha de 3 meses e falar, filhona, você tem 90 dias, sinto muito, paz no seu coração, você vai apagar agora e nós vamos criar uma outra. Você imagina como é esse mecanismo para uma hemácia que está em foice. Quando ela passa na frente desses órgãos, eles capturam e falam, opa, você não pode trabalhar aqui. E aí acontece um negócio chamado sequestro esplênico, que nada mais é do que o baço ficar enorme de grande, porque ele consegue identificar essa hemácia ruim e trava ela ali. Então o indivíduo com crise falcêmica, quando ele faz crise, aí deve ter ouvinte nos escutando aí que já fez crise, é horrível, cara, tem uma dor tremenda, tem um negócio chamado síndrome torácica aguda. Tô falando uns trem que eu nem sei se eu tenho razão, mas são coisas que eu lembro, então espero Como assim, o senhor não sabe se tem razão? Nós estamos ouvindo a maior atenção aqui. Senhor... Não, mas é que eu tenho... Não, que às vezes eu bom. erro o nome, alguma coisa, tudo mas bem, entendi. o raciocínio o é conceito esse. tá certo. Isso. Ele faz como se fosse microêmbolos arteriais no pulmão. Então ele começa a sofrer, isquemiar o pulmão, ele começa a matar o pulmão porque ele não consegue Isso pode oxigenar acontecer bem de o pulmão. repente, porque tem anemia. De repente, a quem tem. Mas, graças a Deus, identificaram não só os fatores, como deixaram o sujeito sabendo. Geralmente, quem tem muita crise tem uma bala de oxigênio do lado, que um dos tratamentos para reduzir isso é colocar o cara imediatamente no oxigênio. Então, Bala de hoje oxigênio? ainda tenho algo... Bala igual bala? Não. Bala é aquele cilindro verde. Balão. Desculpa, Patrícia, isso aí. Ah, é aquele balão cilindro de verde. oxigênio. Depois eu É comi aquele uma cilindro balinha. verde. Acabou, Mário. Eu já tinha parado de falar antes, que eles já me Não, avisaram. acabou. Você que insistiu. Tem mais um monte de pergunta aqui. Doutor Henrique Bonaldi estará de volta na próxima terça-feira. Vamos guardar todas as perguntas. Vamos guardar todas. Nosso compromisso, doutor, eu repito, é uma prestação de serviços que o senhor faz aqui
na CBN, explicando o funcionamento do corpo humano, como a gente pode ter uma vida mais saudável. Obrigado mesmo, viu? Obrigado obrigado por ter voltado aqui. Voltar aqui é Que maneiraço. bom que você está aqui presencialmente. Como é o nome da sua mãe mesmo? Conceição. Ô, dona Conceição, sei que a senhora gosta do Roberto Carlos, hein? Tocamos um monte de música do Roberto Carlos hoje aqui. Não dá mais tempo, né, Murilo? Tchau, gente. Até amanhã.